além do erro de ler doutrina, teria algum outro erro, ainda que no nível menor, mas teria algum outro ponto que você considera que foi errado, assim, que você fala assim, cara, eu não recomendo. Eu sei que não tem fórmula mágica, às vezes o que funciona para um pode não funcionar bem para outro e vice-versa, né? Mas tem algum ponto que você fala assim, pô, evita isso aqui? Uhum. Olha, João, não, assim, do ponto de vista de técnica de estudo, eu não me recordo, assim, eu acho que os principais pontos que eu errei foi realmente ler doutrina demais, não revisar adequadamente, não documentar o conhecimento, né? É preciso documentar o conhecimento, é preciso ter organização. Assim, eu não sei se eu mencionei post-its, né? Eu tinha post-it grudado assim na Falou. parede, É, né? Principalmente com julgados, assim, que eram coisas, uma decisão muito isolada, assim, vou estar um julgado aqui para eu ficar vendo esse julgado toda hora aqui. entendi. Ah, mas, assim, do ponto de vista de técnica, seria isso. Do ponto de vista emocional, seria a autossabotagem, a falta de confiança. Interessante. Porque eu tinha esse meio que, esse auto-preconceito, como eu tinha já filhos, né, casado, e se eu tinha responsabilidades, né, eu pensava, eu estou em desvantagem com relação a quem saiu da faculdade agora, que os pais estão ajudando ainda, ou que, enfim, tem todo um apoio, um background ali por trás. Eu achava que eu estava em desvantagem em relação a esse pessoal. Então eu me auto-sabotei, estava me enganando, né? Uhum. E, e a partir dessa. A partir de 2017 ali, com esses dois concursos, né, da Magistratura Nacional do Trabalho, do MPT, eu passei a adotar, assim, eu passei a consumir muito conteúdo de concurso, passei a ver no YouTube depoimentos, aulas, passei a respirar esse universo e passei a assimilar a mentalidade do concurso, mentalidade do concurseiro. E assim, eu passei a adquirir mais autoconfiança também. Assim, eu tinha alguns mantras, assim, sabe? Tipo, eu não sei se você viu aquele filme do Lobo de Wall Street, já viu esse filme, não? Já vi. Pronto, esse filme, o Leonardo DiCaprio, ele é um assediador, tá? Ele pratica assédio moral no trabalho, né? Não é para fazer o que ele faz, mas tem uma cena que é emblemática, em que que me marcou, em que ele tá no meio de todo mundo, assim, sentado trabalhando, ele tá em pé, assim, e ele começa a tentar motivar as pessoas ali, começa a bater ali no peito, e todo mundo começa a bater junto no peito ali, sabe? E dar gritos, e como se fosse um primata, assim, sabe? E eu, às vezes, eu acordava muito cansado, muito desmotivado. E eu olhava no espelho, João, e eu começava a bater no meu peito. Caramba, que legal. Eu batia forte, assim, e eu ficava bravo comigo mesmo. Tu não vai ficar cansado. Tu vai lá e tu vai estudar, e tu vai aprender, tu vai dominar, tu vai fazer o que tem que fazer, velho. E batia, e batia, e batia. Umas 10 batidas, assim, lavava o rosto com água gelada e eu tava com sangue nos olhos. Eu tava com sangue nos olhos de novo, sabe? Tem um professor, Luiz Fabre, que é do MPT, muito bom professor, é uma pessoa altamente preparada, culto. Ele dizia uma frase assim, que eu tomei para mim também. Quando você olhar para a prova, quando você pensar na prova, imagina uma prova de 100 questões que tu não tem tempo suficiente para resolver, para refletir. Tu tem uma média de 3 minutos por questão, se não me engano. É como se fosse um touro. Tu tá numa tourada e aquilo lá é o touro. Você vai pensar o seguinte: eu vou agarrar esse touro pelo chifre e eu vou segurar esse touro pelo chifre com todas as minhas forças. Ele vai te chacoalhar, vai te balançar, tu vai ficar todo desequilibrado, mas tu vai segurar ele de algum jeito, entende? Então, assim, isso me preparou para o cenário de adversidade da prova, porque por mais que você em simulados faça uma prova e vá bem, você não tem o controle do que vai acontecer na hora da prova. E você tem que estar preparado para esse descontrole, né? Uhum, Tem que uhum. vamos dizer assim, você tem que manter a energia necessária para fazer uma prova com velocidade, mas você tem Claro. que manter a serenidade para não se desesperar.
né? É esse meio termo aí que é o principal, É. né? Não desistir das questões, sabe? Não, você não vai abandonar uma questão, você não está conseguindo lidar com ela agora, tudo bem, separa ela, deixa ela no canto dela ali, deixa teu cérebro trabalhando em segundo plano, vai fazer as outras, Boa. aquilo vai estar maturando ali na tua cabeça. Depois volta para ela e dá o teu jeito, É. Eu gosto entende? muito disso que você falou, de deixar a questão maturando ali. Que às vezes Uhum. você leu, não lembra. Você vai fazendo outras. Aí quando você volta naquela, opa, a luz acende uma luz, enfim. Legal, legal. Com Cara, certeza. adorei a tua história. Durante a prova, Ainda fala, só, fala, fala. só complementando, assim, durante a prova, eu, às vezes, quando eu percebia que eu estava com o cérebro entrando em parafuso, eu falei, peraí, agora é hora de eu tomar água e ir no banheiro. Eu ia sem culpa nenhuma, João. Eu ia, passava 5 minutos no banheiro, fazia bem devagar, lavava a mão, lavava o rosto, falei, agora eu vou voltar, tá? Eu não tava com aquela coisa, às vezes eu via gente correndo pro banheiro, correndo, voltando, eu falei, não, de jeito nenhum, agora é meu momento de descanso, vou parar esses 5 minutos aqui. Aí quando eu voltava com todo o gás. Legal. Eu adorei o que você contou do soco no peito, né? De bater ali, não sei o quê, aquela coisa meio primata, como você falou, né? Lá inspirado no filme. É, pode parecer, talvez, para alguns que estão vendo, pode parecer meio exagero, assim. Mas mais do que bater no peito, eu acho que o que a tua experiência mostra, e é isso que eu acho legal, é a questão do papel que a mente exerce no processo, né? Porque quando você fala de se sabotar, quando você fala que você se comparava e achava que outros estariam numa melhor condição que você, né? Que é essa síndrome do impostor, né? E essa autossabotagem, né? O próprio cansaço físico, às vezes, né? Como você falou, pô, acordei cansado, a desmotivação, enfim. E como a sua mente vai reagir a essa tentativa? Quer dizer, é a sua mente te auto-sabotando, mas você tem que usar a própria mente para desarmar a bomba que a própria mente armou, né? Enfim, Exatamente. e aí você achar esses mecanismos, essas válvulas de se opor a você mesmo, né? O Augusto Cury, né, um psiquiatra famoso, ele, ele tem muita coisa muito legal que ele fala, né? Mas uma das coisas que ele falou que eu gravei, eu não sou um profundo conhecedor da obra dele, mas eu já li o livro dele, enfim, que ele fala o Uhum. seguinte: questione o seu próprio pensamento. Vem um pensamento, questione o pensamento. Porque quando você questiona o que você mesmo está pensando, tipo assim, você desafia. Esse questionar dele é desafiar. Tipo assim, fala assim, pô, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho tantas horas. Eu falei, não, por que eu não vou conseguir? Por que eu não sou capaz? O que me faz diferente? Entendeu? E aí Uhum. você usa a sua mente a favor de você e não contra você. E a tua história, nesse ponto, eu acho bem legal mesmo. E assim, João, a gente tem que também buscar tudo equilíbrio, né? Aristóteles é o nosso pai, ele dizia caminho do meio. E é tudo equilíbrio. Assim como você precisa de uma certa agressividade para começar o dia desse jeito, e dizer que você vai arrebentar no estudo e naquele dia você vai render e tudo mais, e tua mente está te colocando para frente. Ao mesmo tempo, você não pode também se contagiar demais com esse espírito de guerra a ponto do estudo ser uma guerra. Porque senão você Tá, vai ativar boa. o seu modo lute, fuja, ou como é que é? Paralisar, lutar ou fugir, né? Uma coisa assim, né? É. Seu cérebro réptil. Porque o estudo ele requer uma tranquilidade, ele requer uma relação de amizade com aquela matéria. Uhum, Você precisa uhum. ser amigo, né? Filosofia, né? Amizade com o saber, né? Você tem que estar gostando daquele momento ali. Eu gostava de estudar. Muitas vezes a gente estava com algum problema familiar, de pessoal, que todo mundo tem, e durante o estudo eu esquecia, porque eu estava gostando dali, sabe? Você tem que ter essa relação de amizade com o conteúdo, senão vai ser uma relação sempre tensa, sempre conflituosa, né?
Muito, muito bom o que você falou. É.